por causa dessa questão do júri, eu vou te perguntar quando que é definido pelo sistema que vai a júri popular. Isso é uma coisa que eu não sei, mas por ser uma região pequena, é complicado tu tirar essa imparcialidade do júri, porque realmente, talvez numa cidade maior as pessoas não tenham vínculo nenhum, Exatamente. ou sejam é difícil elas saberem sobre quem é aquela pessoa. Ali não, todo mundo já deve ter tido uma interação por ser uma pequena região, então Certo. deve ser bem complicado. Bom, tem dois lados nessa questão. Um deles é por que existe o júri, né? Muitos são contra o júri, dizia que o crime de homicídio, porque o único crime para as pessoas entenderem que vai para júri são os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, tentados ou consumados, né? Então, que vai para a júri é o homicídio, que vai para a júri é o infanticídio, que é um tipo de homicídio de recém-nascido, e indução a suicídio é crime, sabia? Suicídio não é crime, naturalmente, mas indução ao suicídio também é crime, e vai para a júri, porque é crime contra a vida. E há um tempo atrás tinha um projeto de lei que queria transformar o crime de estupro em crime contra a vida. Era uma estupidez, uma bobagem, por quê? Porque daí seria julgado pelo tribunal do júri. Eu acho que seria um tiro no pé por conta disso. Então, o crime os crimes contra a vida... O que eu ia falar? Estava comentando sobre a questão da importância Da do júri. importância do júri. Então, por que o júri foi criado? Que é uma forma, justamente porque o homicídio envolve valores, emoção, contexto social e tal, que é julgado pela própria sociedade, né? E ali você leva em conta, e os promotores não gostam disso, mas eu gosto disso. Por quê? Porque você julga ali o réu, mas julga a vítima. Você julga a vítima também. Porque tem vítima que não vale nada também. Que não vale o que come, né? Que importuna, que causa uma série de coisas, né? Você pega aí muitos casos, as pessoas que matou, o cara que já foi estuprador, é traficante, inferniza a vida de meio mundo, chega um dia que ele encontra um cara mais forte que ele e ele acaba levando a pior, porque o valente é sempre assim, né? Ele tem um dia ele vai encontrar, né? O valente é covarde, é opressor e tal. E às vezes ele encontra um cara que é mais forte que ele e aí o bicho pega, cara, né? Então tem vítima que a gente até usa a expressão chamada legítima limpeza, né? Assim como tem a legítima defesa, tem a legítima limpeza. Que é possível porque até tem um quesito ali que se pergunta assim, o júri absolve o acusado? Antigamente tu precisava dizer por quê, se era por legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, ou outras coisas. Hoje não precisa dar a motivação. Basta ele dizer, absolve. Pronto, é absolvido e não precisa dar explicação. Por quê? Porque a ideia do júri é justamente nós sermos julgados por um par. Por alguém que convive no mesmo meio. Então, por isso que é importante, às vezes, a sociedade saber quem é. Claro, não pode ser uma proximidade muito grande, e por isso que em lugar pequeno é problemático, em lugarzinho muito pequeno. Eu trabalhei em Pomerode, por exemplo, tempo que Pomerode tinha 17 mil habitantes. Então, ali você conhecia todo mundo, as pessoas sabiam o nome de todo mundo. Então, para o bem e para o mal, isso pode intervir. Mas daí o próprio sistema prevê uma figura jurídica chamada desaforamento, que é você, quando existe um ambiente em que pode comprometer a imparcialidade dos jurados, porque o jurado, como ele é um juiz leigo, ele precisa ser imparcial, vai para outra cidade. Aliás, o caso que deve ser mais recente de repercussão é o caso lá da Boate Kiss, que está sendo julgado em Porto Alegre, né? Pelo que eu ouvi falar, está sendo julgado em Porto Alegre. Porque tu imagina lá em Santa Maria, com aquele monte de gente morta lá, cada jurado ou tem uma pessoa conhecida, ou parente, ou amigo, e uma série, tanto dos réus como das vítimas. Então, deve ter sido essa uma das justificativas, né? Esse desaforamento também é possível quando envolve figuras públicas, por exemplo, um prefeito, um vereador, né? Então, essa figura existe. Então, eu sou favorável ao Tribunal do Júri porque, de fato, o crime de homicídio ele tem as peculiaridades, né? Ele tem as suas nuances e é importante que a sociedade julgue
de acordo com os valores dela. Por isso que eu falo muito bem aqui do Vale, fazer júri aqui no Vale do Itajaí é um espetáculo, porque o jurado, ele olha com atenção, sangue nos olhos, né? Porque é uma região ordeira, uma região pacífica, e as pessoas não podem aceitar que venha um maluco aí e fique matando, tirando a vida de qualquer pessoa. Então, é muito interessante esse traço da sociedade, porque daí a própria sociedade cuida dos seus conflitos. Mas não são todos os crimes contra a vida que vão a júri, né? Não, assim, ó, funciona assim. No Brasil, eu sou um crítico do nosso sistema, por isso que você demora anos para julgar, né? No Brasil, a gente repete muitos atos. Só para dar uma ideia bem rapidinho. A polícia investiga. Então, ela ouve todos os suspeitos, os acusados, vítimas, parentes, enfim, ouve todas aquelas pessoas. Vem para o Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia. E aí começa o processo que tem a tramitação tal e qual um processo normal, só que no final desse processo o juiz não condena e não absolve. O juiz togado, Sim. né? Ele simplesmente pega e diz assim: vai para júri ou não vai para júri. Então a gente ouve toda a polícia, todas as pessoas, ouve todos eles perante o juiz dá a sentença, o réu recorre, vai para o tribunal, vai para o STJ, muitas vezes vai para o STF. Aquele caso do Pimenta Bueno, aquele de São Paulo, um jornalista que era editor do jornal o Estadão de São Paulo, ele matou a namorada, demorou acho que 15 ou 20 anos, né? Porque tinha dinheiro, tinha recurso, levou até o Supremo, né? Para dizer se vai ou não vai para júri. Aí quando vai para júri, é um outro julgamento, ouve-se todos de novo, por quê? Porque o destinatário, que é o jurado, não sabe o processo. Então, a ideia legal é a ideia do júri americano, que a gente vê nos filmes, que é o seguinte: a polícia faz a apuração, né? Se faz um processamento bem simples e o juiz simplesmente diz, vai a julgamento. E quando vai a julgamento, aí convoca-se os jurados e a instrução do processo é feita para os jurados, que é quem vai julgar. Aqui a gente faz um caminho muito pesado, muito tortuoso, só para decidir se vai ou não vai para júri. Né? Então, o que precisa para mandar para júri? Que tenha a autoria determinada e que tenha a materialidade, ou seja, que o crime aconteceu e que o crime foi praticado por você, por mim. É tão insano porque às vezes o réu é confesso. O réu confessou na polícia. Se tu perguntar para ele, ele confessa lá, confessa 3 ou 4 vezes. Então, para que isso? Né? É pura perda de tempo, gasto, energias que são colocadas desnecessariamente num caso que não precisaria. Por quê? Porque você já teria instrumentos para isso. Claro. É claro, tem casos que às vezes eles são bastante nebulosos, tem casos às vezes que o promotor denuncia e o juiz não manda pro júri, diz, não, eu vou absolver ele, porque o juiz pode absolver, né, se ter escancarado legítima defesa e Entendi. Por aí afora. E, inclusive, o promotor pode, lá na sessão do tribunal do júri, pedir absolvição. Você faz tudo isso e aí o promotor pode chegar lá e dizer assim, olha, eu acho que esse caso não é caso para condenação e eu requeiro a absolvição. Por isso que o trabalho do promotor é legal, porque ele normalmente ele pede para condenar, mas em alguns casos ele pode já pedir... Já aconteceu isso contigo? Já me aconteceu. Esses casos de legítima limpeza, né? Teve um caso, não faz muito tempo, de um senhor de 80 anos, aqui no bairro Garcia. Ele tinha um vizinho que era drogado, bêbado, virado num chapéu velho. Mas esse senhor tinha 80 anos, mas era um senhor forte, né? E um caboclo assim, firme, posições firmes. E o cara foi lá
e começou a discutir com ele mandou o cara embora, vai para casa, tal. E o cara foi para casa e veio com um pedaço de pau dentro da casa dele. Tava meio bêbado, deu uma paulada no velhinho, acertou, o velhinho se defendeu, mas tinha uma faca de cozinha, ele pegou e matou. Aí o velhinho pegou e deu umas 20 facadas, né? Mas estava escancarado legítima defesa, né? Então o nosso sistema autoriza a matar. Se um cara chega na minha casa, invade a minha casa, eu meto chumbo, cara. Você também tem que meter chumbo, e eu acho, por isso que eu sou a favor do porte de arma na casa, né? Eu acho que o cidadão, a minha casa é a minha fortaleza, é o meu asilo inviolável. E lá dentro só entra quem eu quero, quem eu deixo, quem eu permito. E agora vai um cara lá me assaltar, vai me roubar, vai querer violentar minha filha, o que eu vou fazer? Mete chumbo. E aí, nesse caso, não vai nem para júri, né? Então, Entendi. O sistema prevê esse tipo de freios, né? Esses contrapesos. Caramba, é que, tem tanta coisa interessante do que tu tá falando, e que realmente são coisas que a maioria das pessoas acho que não sabe. Quem é do meio jurídico, do meio do direito, acho que pode ter uma certa noção, mas essa questão da composição do júri, eu não fazia ideia. E isso é interessante. Como tu analisa quando, beleza, foi a júri. Tá. Como você, como promotor, analisa a estratégia? Como é que vem a informação? Vem que nem figurinha? Vem como um relatório? O que tu consegue ver do júri, e a partir disso que daí tu monta a estratégia? Assim, ó, eu não sou tão assim... porque, no fundo, eu sou um ingênuo, cara. O pessoal diz que eu não sou ingênuo. Eu sou um ingênuo. Eu ainda acredito, assim, na boa-fé das pessoas. Por quê? Como é que se formam os jurados? Os jurados têm uma lista lá de quase 400 pessoas, tem uma lista grande. Aí, quando tem um julgamento, o juiz sorteia 25 que vão fazer parte dessa sessão, que a gente chama. E lá no dia do julgamento, se chama 7. O promotor pode recusar 3 e o advogado pode recusar 3, né? Por isso que é preciso ter, no mínimo, 16, se não me falha a memória. Não lembro mais de cabeça, assim. E o que é isso? Aí tem um pouco de estratégia. Então, por exemplo, se é um feminicídio, eu, naturalmente, como promotor, eu recuso o homem e quero colocar a mulher, né? Mas tem, por exemplo, um engenheiro. No conselho dizer, vem engenheiro, cara. Engenheiro é matemático, cara. Tem um camarada com sobrenome alemão, por exemplo, né? Chamado Gerhard, né? Schmidt. Pode vir, cara, pode vir, por quê? Porque eu acho que o alemão é mais intolerante com essas coisas, né? Vem uma mulher, traz pra cá, vai julgar... E o advogado faz o contrário, né? Sim, exato. Sorteou a mulher. Claro. Né? Tem profissões, por exemplo, que elas são mais sensíveis. Vai um psicólogo, por exemplo. Né? Para a cabeça de um psicólogo, tem muita coisa justificável. Uhum. Mas para a cabeça do engenheiro, não, cara. Né? Para a cabeça de um artista, tem muita coisa justificável. O artista é mais tolerante, mais compreensível, é da natureza dele. Não estou dizendo se é errado, certo? Sim. Mas tu pega um alemão lá de Pomerode Fundos, por exemplo, um alemão da Tatutíba aqui de Blumenau, isso aí é um abraço, né? Uhum. Porque ele tem valores muito claros, muito definidos. Então, Exato. esse tipo de estratégia se utiliza, né? A gente pode pesquisar a vida do jurado. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum, com a vida exposta aí, vai no Facebook, ver se ele é a favor de pena de morte, se ele é abolicionista, se ele acha que cadeia não deve existir, porque tem um monte de gente que acha que polícia é opressora, que promotor é um bicho papão, que tem que ir pro inferno, porque tira a liberdade das pessoas, até ele não tem um problema na vida dele, né? Porque tem um problema na vida dele, ele quer que a pessoa vá pra cadeia. Então, tem essa perspectiva que eu acho que ela é bastante importante, que vale a pena você prestar um pouco atenção. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!